quando alguém nos maltrata, quando alguém atrapalha a nossa vida, aquele espírito não evoluído, aquele parente, aquele amigo, vendo nossa dor e nosso sofrimento, pode advogar por nós e prejudicar pessoas que prejudicaram a gente, como se fosse um defensor. Só que o espírito superior não pune ninguém, não castiga ninguém, porque ele sabe que tudo está dentro da lei. Nada nos acontece por acaso. Se nós estamos passando por uma prova, estamos passando por uma dor, é um teste para nós. Os bons espíritos nos inspiram a resignação, a paciência, o perdão. Os espíritos desequilibrados nos inspiram vingança, revide, agressão. Então cada um está no seu nível de evolução. E nós, com o nosso jeito de ser, atraímos espíritos que têm o mesmo jeito de ser que nós temos. O melhor local para o espírito é estar em contato com espíritos da mesma evolução. Então um espírito desequilibrado fica junto com outros espíritos desequilibrados. E os espíritos equilibrados junto com outros espíritos equilibrados. Por que isso? Porque o atrito dos desequilibrados faz com que os espíritos desequilibrados encontrem um equilíbrio. E os espíritos equilibrados, aprendendo uns com os outros, faz com que os menos evoluídos se tornem evoluídos com eles. Porque o contato dos iguais promove, amplia o conhecimento dos iguais. E o contato dos diferentes, pode ser tratado com indiferença, como se fosse alguma coisa além da capacidade daquele núcleo, daquele meio. Então, quando a gente quer tratar os obsidiados, a gente coloca os obsidiados juntos. Quando quer trabalhar os alcoólatras, um alcoólatra entende o outro. Então, é agrupado os alcoólatras no mesmo grupo, os suicidas da mesma forma. Nós vamos encontrar o vale dos suicidas, o vale dos tatuados, o vale, enfim, de espíritos desequilibrados. Porque o atrito, o contato com os iguais, faz com que aqueles que tenham vencido o seu desequilíbrio, que encontrem, que entendam o desequilíbrio, consigam uns entender os outros, ajudar uns aos outros. Então, nós só conseguimos mandar para o mundo e receber do mundo aquilo do que nós somos revestidos. Olha só a beleza disso. Se eu quero ser médium e falar sobre medicina, o mínimo que eu posso fazer é estudar medicina, porque aquele que tem mais será lhe dado. Então, para que eu possa colaborar com a espiritualidade, eu tenho que ter a mínima bagagem, o mínimo conhecimento, para que a própria espiritualidade tire de mim os elementos necessários para que eu possa transmitir para o mundo. O médium é o intermediário, é aquele elo de ligação do mundo material com o mundo espiritual. Recebe o nome de médium aquele que tem a consciência de que é médium. Todos nós temos essa sensibilidade, todos nós temos mediunidade, mas nem todos se transformam em médios, porque não têm a consciência de que tem esta capacidade. Mas aqueles que são médios, se querem ser médios de Deus, querem trazer um bom ensinamento, querem fazer um bom trabalho, é indispensável adquirir valores morais e intelectuais. Eu não consigo falar sobre o universo se eu não estudo o universo. Eu não consigo falar de música se eu não estudo de música. Na hora que eu preciso trazer uma mensagem ao mundo, uma mensagem espiritual, fazer uma psicografia, fazer uma incorporação, os espíritos utilizam do meu pensamento, do meu conhecimento, para transmitir para os homens o que temos de melhor. Então, para que aconteça essa transmissão, se faz necessário que tenhamos em reserva na nossa mente o conhecimento. Primeiro, que médios todos nós somos, porém o teor da nossa mediunidade depende de nossa capacidade de autogerir-se, de ter a disciplina, de ter a vontade de trabalhar pelo bem. Porque da lama a gente não consegue tirar nada, apenas lama. Então não adianta desenvolver uma mediunidade se a pessoa não utilizar essa mediunidade para o bem. Imagina só, um pai de santo, um bruxo, que só faz magia do mal. O que tem em volta dele? Primeira coisa que tem em volta dele é a cobiça, é a ganância, é o desejo pela posse, pelo dinheiro. Então ele não se move por uma boa causa, por um bom coração. Ele se move pela vontade de lucrar, de ganhar dinheiro. Qual tipo de espírito fica próximo de um homem que só tem interesse financeiro, interesse material?
espírito que se interessa por ele é justamente o espírito que tem de interesse, gosto pelo interesse material. Isso significa o quê? Que se o espírito só tem interesse material, são espíritos pesados, desequilibrados, são espíritos que não são evoluídos. E por não serem evoluídos, eles querem apenas algum lucro, algum interesse pessoal. Para que a gente possa transmitir um bom valor, é necessário que nós sejamos bons. Uma pessoa que só pensa em dinheiro, em ganância, atrai para perto de si espíritos gananciosos, espíritos interesseiros. São médios. O cartomante, o vidente, o bruxo são médios. Porém, os espíritos a quem eles se alinham são espíritos que fazem tanto bem quanto mal, porque o que motiva eles não é a caridade, mas é o interesse financeiro, é o ganho pessoal. Logicamente, no mundo espiritual não temos dinheiro, mas lá eles têm as barganhas, os acordos, as trocas. Não, esses aí não são evoluídos, eu estou falando dos cartomantes. Os cartomantes, os bruxos, só se cercam de espíritos terra para baixo. Eles têm a mediunidade, só que eles não fazem pela caridade, pelo bem. E a moeda deles é uma noite de prazer numa região umbralina, é a possibilidade de utilizar drogas, que existe também no mundo espiritual. Como é que um espírito obtém a droga lá no mundo espiritual? Ele pega um encarnado aqui, que morre de overdose, cheio de cocaína, cheio de cachaça, de bebida. Esse espírito ele vai para a região umbralina e ele é sugado, é puxado aquela energia magnética junto com o fluido animal, e aquela energia que foi sugada do espírito que morreu, daquele ex-viciado que teve a overdose, é negociado tanto o espírito, para ele continuar sendo sugado em determinada região, como a energia dele, que também pode ser tirada e levada, embalada e levada para locais do submundo. Então nós encontramos isso lá no mundo espiritual. E o espírito superior, pelo contrário, eles fazem movimentados pela caridade, sem ganhar nada, porque as coisas materiais não têm interesse.